Oi, meus queridos. Hoje a aula vai ser sobre dinâmica de populações. Entre lá no Prezi, vamos seguir aquele slide ouvindo esse vídeo, combinado? Então vamos lá. Dinâmica de populações, a própria palavra diz, dinâmica quer dizer movimento. Então, se você seguir o próximo slide, diz lá, estuda os mecanismos que controlam o tamanho de uma população durante um período que a gente examina, tá? Então, para isso, no próximo slide a gente vê que a densidade, quer dizer, a densidade populacional é a relação entre o número de indivíduos que eu tenho numa área ou num determinado volume, se eu estiver vendo num meio aquático, tá? O que vai entrar nessa taxa que eu vou estudar? Eu vou estudar primeiro a taxa de natalidade, que é quantos indivíduos nascem naquele local. Então, é a capacidade reprodutiva que aquela espécie tem. Depois, eu vou ver a taxa de mortalidade, quer dizer, algum fator que leva à morte desse indivíduo, e seja por doença, por falta de água, alimento ou por predatismo, enfim. Mas quantos indivíduos desta população acabam morrendo na situação e nesse ambiente que ele está naquele período de tempo. Depois, a gente tem que verificar a taxa de imigração. O que é imigrante? É o número de indivíduos que chegam no ambiente. Fácil de você lembrar quando você fala, ih, a Vânia chegou. Então, imigrar é chegar. A outra relação que a gente tem é a taxa de emigração, que é número de indivíduos que saem da comunidade. Então você fala, ei, a Vânia saiu, portanto, emigrar é sair daquela comunidade. Então, se você olhar o próximo esquema, você tem aí umas setas e o nome população bem no centro. População, então, que aumenta o número dessa população? O número de indivíduos que nascem e o número de indivíduos que imigram para esse local. E o que diminui o número dessa população? A taxa de mortalidade e a taxa de emigração, que é a taxa dos indivíduos que saem dessa comunidade. Aí, o que a gente tem no próximo slide? Eu tenho uma população em crescimento quando a taxa de natalidade e imigração é maior que a taxa de mortalidade e de emigração. Ao contrário disso, eu teria uma população em declínio, né? Quando natalidade e imigração é menor que a mortalidade e imigração. E quando que ela está estável? Quando essas duas estão em equilíbrio. Então, aí, essa atividade eu vou deixar para vocês pensarem um pouquinho. Portanto, é muito simples esse assunto, porém a gente vai aprender a fazer algumas continhas e fazer alguns gráficos. Como que a gente vai fazer? Vai nesse slide agora que tem um exercício, que é analisando se a população de robalos, que são peixes numa determinada região, e a gente tem a tabela que está aí. A gente tem o ano inicial e qual o número de população inicial. Então você está vendo aí, a população inicial é de 1.432 indivíduos. Repare que em seguida, ao lado, está lá, natalidade, quer dizer, nasceram 67, morreram 32, imigraram 38 e emigraram 23. O que vocês vão ter que fazer aí? Você vai pegar essa população inicial e vai calcular quantos aumentaram, subtrai de quantos diminuíram, e aí vocês vão preencher a população inicial de 2007. Ficou claro? Então, de novo, pega o 1432, natalidade não é somando? Então, soma 67. Mortalidade não é diminuir? Subtrai 32 desse número que você chegou. Imigrar
E migrar não é chegar? Soma 38. Depois, emigrar, 23. Saíram 23. Então, subtrai. E aí, esse número final é a população inicial do ano seguinte. Você vai fazer isso até chegar para mim e responder a questão. Letra A. Qual a população no início de 2012? B. Podemos dizer que essa população, ao final de 6 anos, estava em crescimento ou em declínio? Então, você pega o número inicial e o número final, e aí você vai me justificar isso. E depois, você vai me fazer um gráfico, que ele diz aí o número de indivíduos e sobre o tempo, ok? E aí você vai colocar nesse gráfico cada um desses anos. 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. E você vai colocar os números. Use um critério, tá? Então, se você vai fazer de 500 em 500 ou de 200 em 200, use cada linha para ter um espaço correto de proporcionalidade, ok? Seria legal se tivesse um papel milimetrado. Se não tem, use as linhas do caderno, mas faça uma escala nesse seu gráfico, combinado? De novo, você vai fazer isso no caderno e eu vou olhar essas atividades assim que a gente conseguir sair dessa quarentena. Porém, a gente já vai fazer a correção dessa atividade na semana que vem, combinado? Então, eu vou deixar essa semana para que vocês tentem resolver esse exercício e na semana que vem, na segunda ou na terça-feira, a gente vai fazer a correção desse exercício. Bom trabalho, espero que vocês consigam resolver facinho, tá bom? Beijo, meus queridos!